Olá, alunos! Abraços inclusivos a todos e todas. Nesta unidade, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os fundamentos e princípios da educação especial. Nós tivemos anteriormente, tivemos uma abordagem mais geral sobre a questão do histórico, para entender um pouco mais dos aspectos legais da pessoa com deficiência. Vocês realizaram algumas leituras, assistiram vídeos sobre exatamente aspectos que levaram à constituição dessas leis. Nesta unidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre uma história geral da pessoa com deficiência. Como essas pessoas com deficiências eram vistas durante muitos séculos na história da humanidade. Por exemplo, na pré-história, lá nas culturas, na cultura primitiva, por exemplo, as pessoas sobreviviam através da caça e da pesca. Então, se houvesse alguma pessoa que nascesse com algum tipo de limitação dentro de um determinado grupo, aquela pessoa iria facilmente morrer e seria abandonada pelo grupo e seriam largadas à própria sorte. Os historiadores falam, na verdade, que são algumas hipóteses que são levantadas quando nós analisamos a questão da pessoa com deficiência lá na pré-história, por exemplo. Na antiguidade, por exemplo, em Esparta e Atenas, as crianças com deficiência eram abandonadas. Um filme muito interessante para a gente entender um pouco isso, o filme 300. No filme 300, você compreende um pouco algumas passagens deste filme que eram feitas com as pessoas com deficiência. É um filme, uma ficção. Então, são alguns pontos que você consegue observar isso. Mas é interessante assistirem ao filme e tentarem compreender como isso ocorria. Esparta e Atenas eram cidades bélicas, viviam em guerras, em conflitos. Então, ter uma pessoa com deficiência iria, segundo eles, limitar as forças. Então, eles não poderiam, entre aspas, perder tempo com aquele sujeito, com aquela pessoa que não tinha como ir para a guerra, não tinha como lutar, não tinha como ser treinado. Então, na Idade Média, por exemplo, na Europa, as pessoas com deficiências elas eram tratadas realmente em shows de horrores. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, é só colocar, eu deixei um link para vocês sobre uns posts de como as pessoas com deficiências eram colocadas em circos e atrações. Eles serviam, assim como negros que eram raptados na África, por exemplo, as pessoas com deficiência eram colocadas como pessoas que serviam para ser atração de circo. Então, nós vejamos as imagens que coloquei para vocês, e vocês podem buscar outras na internet, e nós, no primeiro momento, há um choque ao ver isso, porque nós percebemos hoje, olhando o olhar de hoje, olhando para o passado, a evolução que nós tivemos. Então, os primeiros, lá no século XIII, por exemplo, surge a primeira instituição para pessoas com deficiência na Europa. Então, no século XIV, no século seguinte, surge a primeira legislação sobre cuidados com a sobrevivência e com os bens da pessoa com deficiência mental. Então, todas essas pessoas com deficiência, elas eram colocadas, e isso na Idade Moderna, em lugares para pessoas que eles julgavam pessoas com doenças mentais. Então, na Idade Moderna, por exemplo, surgiram alguns intelectuais, como Paracelso, Cardano, que era um filósofo, e a partir dali, o Paracelso, por exemplo, foi o primeiro a considerar a deficiência mental como um problema médico, necessitava de tratamento, de complacência. No entanto, vamos perceber que durante muito tempo o atendimento à pessoa que tinha algum tipo de deficiência era um atendimento muito mais de cunho religioso, era voltado para a religiosidade, para o cuidado, não como política pública. Mas isso nós vamos verificar
no decorrer da aula. Nós temos, por exemplo, na idade contemporânea, nós já tivemos um certo avanço com Foderé, que escreveu o Tratado do Boxe e do Cretinismo. Durante muito tempo, a gente de vez em quando vai ouvir, vai ler algumas pessoas falando sobre cretinismo, mas era algo que ele era associado, né, a pessoas, o nome que se dava, a pessoas que tinham distúrbios, problemas mentais. Eles não sabiam, na verdade, todo mundo todas as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram colocadas no mesmo lugar. São pessoas que não podem contribuir com a sociedade, logo elas estão fadadas a viver do assistencialismo. Então, durante esse trabalho, o autor levanta a ideia da hereditariedade da deficiência, o fatalismo genético do cretinismo. Então, o autor veio colocar naquela época que são diferentes tipos de retardo e diferentes níveis de hereditariedade, por exemplo. Então, o século XIX já foi marcado por autores que apresentaram um programa sistemático de educação experiencial, mas isso já em 1800. Então, por exemplo, um autor como Pinel considerava a deficiência biológica. Tartre considerava, que ele chamava de idiotia, não deficiência, idiotia como uma insuficiência cultural. Então, essa discordância toda aponta um grande problema para a gente analisar, se nós formos analisar até um processo mesmo de avaliação de fatores biológicos e ambientais, né, que podem estar presentes no mesmo diagnóstico para diagnosticar uma deficiência. Durante, por exemplo, a idade contemporânea, nós tivemos, isso em 1875, nós tivemos uma classificação de como seriam essas pessoas, semicretinos, cretinos e cretinoides, e do menor para maior gravidade. Então, nessa época, surge Pestalozzi, que foi o grande responsável um adepto da educação pública, defensor da educação pública, e a educação como direito de toda a criança. Se vocês tiverem curiosidade e entender um pouquinho, tem um livro chamado História das Crianças e um outro livro, História das Crianças no Brasil. Vocês vão entender bem como é que as crianças eram compreendidas naquele século. Então, as crianças eram como se fossem mini pessoas. Não, a concepção de infância que nós temos hoje é completamente diferente de concepção de infância de 1875. Então, Pestalozzi, ele foi um homem à frente do tempo dele, porque ele revolucionou, de certa forma, a época, porque ele acreditava que todo homem, toda pessoa, todo homem e mulher, todo homem, né, toda pessoa deveria adquirir uma autonomia intelectual para poder desenvolver uma atividade produtiva. No século XX, surgem escolas baseadas em um método criado por uma mulher, Montessori. E Maria Montessori, que são as escolas montessorianas, que hoje é muito comum nós vermos nos grandes centros ou nas cidades mesmo, escolas fazendo publicidade do método montessoriano, que é um método que privilegia o olhar sobre a criança para que esta desenvolva a sua autonomia plena. Então, esse método de Montessori foi criado para crianças com deficiência, ele parte do concreto rumo ao abstrato. Então, meninos e meninas aprendem melhor pela experiência direta de procura e descoberta. Então, Montessori ela fez um avanço maravilhoso e considerável para o atendimento das crianças, não só as crianças com deficiência. Então, e no Brasil? Se na Europa, se em outros países, nós temos essa história nós compreendemos um pouco da história geral de como é que a educação começou a ser um ponto de suporte
para as pessoas com deficiência, no Brasil foi determinada, né, a partir do século, até o final do século XIX. E muito do que temos no Brasil foi oriundo da educação, do que era visto na Europa. Então, era muito comum no Brasil as pessoas com deficiência serem abandonadas à própria sorte, nas ruas, em casas de assistência. Então, durante muito tempo, durante muito tempo na história de muitos países, inclusive do Brasil, né, a pessoa que tinha algum tipo de deficiência, ela sofria, né, sofria o abandono total. E eram cuidados com instituições religiosas. É o que eu falei anteriormente. O atendimento era todo de cunho assistencialista. Por isso é que hoje nós temos que lutar por políticas públicas, por políticas de atenção a esses sujeitos. Então, na década de 30, chega ao Brasil a psicóloga e educadora Helena Tipoff, que inclusive é nome de escola aqui em São Luís. Escola direcionada para atender crianças com adolescência. Então, a Helena Tipoff, ela criou em Minas, por exemplo, serviços diagnósticos voltados para atender nas instituições públicas do Estado. Vejam um avanço, isso foi na década de 30. Escolas públicas direcionadas para atender as pessoas com deficiência, mas os serviços e classes especiais, né? Então, quem era não sei se alguém se recorda, mas algumas escolas de instituições de ensino tinha lá uma salinha especial que tinha uma professora, um professor que fazia atividades só para aquelas crianças que tinham um tipo de deficiência. Então, por mais da metade do século XX, por exemplo, foi implementado essa institucionalização. E essas escolas especiais, ou essas salas especiais, eram mantidas normalmente em escolas públicas. Então, nós tivemos na década de 60, por exemplo, o crescimento de instituições filantrópicas, as próprias APAES, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, ofereceriam atendimento, os mais tipos de atendimento, os mais graves de deficiência mental. Mas também, a partir por volta da década de 1960, inicia-se um movimento que mudou muito, deu uma nova cara para a educação no Brasil, que foi a educação para todos. Então, dentro da própria história da educação no Brasil, nós temos direcionado esse atendimento. Veja a charge que a gente colocou a prova amanhã. O professor está de costa, veja bem, ouça e olhe. Então, se eu sou surdo, eu não vou conseguir saber o que este professor está falando. Se eu sou cego, como é que eu vou conseguir ver? Então, não havia uma sala de aula que pudesse contemplar todas as diversidades humanas. Então, na década de 70, né, havia no Brasil mais de 800 estabelecimentos de ensino especial. Então, em 86, por exemplo, é criado o CORD, que é a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Até então, não havia dentro do Ministério da Educação algo direcionado apenas para atender as pessoas com deficiência. E nós temos, dentro desses aspectos, e compreendendo um pouco, retornando um pouco daquele marco legal, a gente precisa entender que dentro das diretrizes da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já coloca que as pessoas com deficiências deveriam dar seu atendimento a estes sujeitos, preferencialmente na rede regular de ensino. Por exemplo, em 2011,
nós tivemos o Plano Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é o Plano Viver Sem Limites, que é o acesso à educação, à inclusão social, à saúde, à acessibilidade. Então, nós temos, eu coloquei alguns links para que você pudesse pudesse entender um pouco mais. Aparece todos os decretos, toda a parte do Senado Federal, do Senado, o site do Senado, ele disponibiliza toda a legislação direcionada para as pessoas com deficiência. São os programas, o que o Brasil hoje tem e já fez para este público. Então, a integração, ele surge na Europa. E surge a partir de um momento muito cruel da história, que foi as guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial deixou um grande número de pessoas com deformidades, mutiladas, com problemas mentais. Então, foi necessário naquela época de como é que vão fazer para esses homens e mulheres, né? Homens e mulheres que foram à guerra, sobretudo uma quantidade maior de homens foram à guerra e voltaram, sobreviveram, retornaram para o seu país. E como é que nós vamos atender a esses sujeitos? Então, cada país houve um tipo de incompreensão a respeito disso. O Brasil também teve o seu aporte, inclusive teórico, né, e entende esse modelo, esse paradigma, né, de integração da pessoa, mas é completamente complicado você tentar integrar uma pessoa dentro de um contexto desestruturado, descontextualizado. Então, a inclusão, ela veio, e eu cito Mazzotta, que é grande responsável por literatura. Quem tiver curiosidade, procure ler os livros. Mazzotta faz algumas pesquisas, inclusive, sobre a história das pessoas com deficiência no Brasil. Então, quando faz uma abordagem desde o tempo do Império, por exemplo, a gente vai entender que as pessoas nunca de fato estiveram na inclusão, elas sempre incluídas. Nas escolas, nas salas especiais, eram requisitos, as instituições de ensino estavam preenchendo alguns requisitos que a legislação determina. Então, a inclusão, ela exige o convívio com as pessoas, que todas as pessoas, a inclusão entende que o sujeito só vai compreender o outro se ele e ela estiver no convívio. Eu não entendo a diferença se eu não vejo a diferença. Eu não compreendo que uma pessoa com deficiência é capaz de superar muitos obstáculos se eu não estou junto com aquela pessoa com deficiência. Então, eu não compreendo o que eu não conheço. Se eu conheço, se eu leio, eu sou capaz de entender melhor. Então, o objetivo da inclusão é justamente esse, né? Que todas as pessoas possam conviver entre si e que possam, dentro dessas particularidades, crescer, progredir. Então, se as pessoas encontram-se excluídas de um sistema educacional, como que elas irão encontrar outras formas no ambiente, outras formas de progredir, de mostrarem as suas potencialidades no trabalho, na vida em sociedade, se a própria escola não permite que isto aconteça? Então, o espaço da escola é um espaço onde as pessoas precisam estar atentas. As pessoas precisam estar convivendo minimamente em harmonia. Então, hoje nós temos a instituição de ensino que deseja trabalhar e preconiza trabalhar o paradigma da inclusão, que ela ultrapassa questões meramente, aspectos meramente mais de arquitetônica, mas também de pessoas, de ações dentro da instituição em que esse sujeito com deficiência seja acolhido, que essa família dessa pessoa com deficiência também seja acolhida. Então, essa foi a nossa aula. Bons estudos!
Olá, alunos, sejam bem-vindos. Essa nossa aula será sobre a educação especial, né? Educação inclusiva, na verdade, que é um termo que nós utilizamos atualmente. Então, nesta unidade, nós faremos um aprofundamento histórico, uma breve introdução, para que nós possamos conhecer um pouco, entendermos a questão das pessoas com deficiência, mas possamos entender o histórico e o que nos levou até hoje, que nós temos atualmente na contemporaneidade que atende a essas pessoas e como chegamos até hoje. Então, nos nossos próximos slides, nós teremos algumas configurações de pessoas com deficiência. Algumas imagens que podem nos mostrar o que nós temos. Normalmente nós associamos às pessoas com deficiência a algum tipo de dificuldade, de problema, de incapacidade. E, na verdade, o que nós precisamos, enquanto futuros educadores, é saber que, embora haja limitações, nós também, né, as pessoas com deficiência também são capazes de desenvolver inúmeras atividades. Então, com a legislação que nós temos hoje, vigente, ela não surgiu, a legislação brasileira, ela não surgiu do nada. Ela foi uma construção coletiva de movimentos associados às pessoas com deficiência. Movimentos esses, né, que surgiram desde a década de 60, de 70, mas foi com a declaração de Jomtien, na Tailândia, lá numa declaração esta que foi Educação para Todos, nós começamos a ter um marco legal para atender as pessoas com deficiência. Até aquele período nós tínhamos alguns movimentos, eu não diria nem isolados, mas movimentos que acarretaram mudanças profundas no atendimento aos sujeitos que tinham algum tipo de deficiência. Então, desde a década de 90, com a Declaração de Jomtien, Declaração de Salamanca em 94, a Convenção de Guatemala e as demais, os próprios relatórios do Unicef, lá em 2013 já, que é uma situação mundial da infância, por exemplo, e ele vem trazer justamente algumas mudanças quantitativas, né, mas em termos bem abrangentes para as crianças e adolescentes no mundo, inclusive o Brasil. E todo esse marco legal internacional, ele veio fundamentar o nosso marco nacional, a legislação que nós temos hoje. Então, a Constituição Federal, por exemplo, de 88, né, que nós já temos que a educação é um direito de todos, mas surgiu na Constituição Federal de 88 os primeiros termos relacionados a essa educação destinada para todas as pessoas. Com a Lei de Diretrizes e Base, em 96, nós tivemos já também um avanço, mas apenas em 99, com o Decreto 3.298, que nós tivemos uma política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Depois a gente vai entender um pouquinho a questão do que é, por que não, hoje nós não chamamos portadores de deficiência, mas isso é só um parêntese. Essa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência foi responsável por definir a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Então, ela transpassa pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior e assim sucessivamente. Nós tivemos um avanço em 2002 com a Lei 10.436, que trata justamente da língua brasileira de sinais, que foi um avanço enorme para o atendimento às pessoas com deficiência auditiva e às pessoas surdas. Do ano de 2003 a 2009, por exemplo, nós tivemos alguns decretos e portarias que propiciaram e promoveram algumas discussões acerca da pessoa com deficiência. Mas nós temos que pontuar, em 2007, por exemplo, que é um programa de acessibilidade no ensino superior, conhecido como o Programa Incluir, que foi responsável, este programa, de obrigar as instituições de ensino superior a ter nas suas instalações condições mínimas de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência. Ainda em 2007, nós temos a regulamentação da língua brasileira de sinais, que no ano anterior, 2012, ela apenas
a Lei 10.436, que o que é, por que nós temos uma segunda língua, que seria a língua de sinais. Então, durante esse percurso legal, nós temos, em 2014, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. E nesse Plano Nacional de Educação, já temos referências bem mais abrangentes acerca do atendimento da pessoa com deficiência, né? Que nós já tínhamos anterior em 2005, nós tivemos em 2005, e alguns anos depois, em 2014, nós tivemos mudanças substanciais. Mas é importante a gente, no slide anterior, verificar que em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, nós tivemos diretrizes que puderam fazer de fato que as pessoas com deficiência estivessem tendo a possibilidade de ter reais condições de serem atendidas dentro da escola comum, tida como comum, não mais em salas especiais. Então, em 2015, nós tivemos outro avanço, passamos esse percurso legal, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que veio deixar muito mais abrangente em todas as características que as pessoas com deficiência precisavam ser atendidas, desde condições para moradia, saúde, acessibilidade. Com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, nós tivemos um avanço no sentido de promover o atendimento dessas pessoas com deficiência, né? Mas em 2011, por exemplo, lá com o decreto 7.611, a educação especial, por exemplo, esse decreto veio regulamentar, dispor, na verdade, sobre o atendimento educacional especializado, né, o AEE. Então, em 2011 para 2015, por exemplo, nesses anos, nós tivemos um avanço, mas a Lei Brasileira de Inclusão ela veio delimitar ainda mais os espaços, as pessoas com deficiências deveriam ser atendidas e ter os seus direitos respeitados, né? Então, em 2016, que é bem mais recente, nós tivemos as vagas que são destinadas para pessoas com deficiência nos cursos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Então, até 2016, as pessoas com deficiência elas concorriam às vagas de concursos e nas instituições de ensino de maneira igual. Elas não tinham, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ela não tinha alguém para ler, por exemplo, ter uma adaptação. Tinha todo um processo muito burocrático para que essas pessoas pudessem, de fato, ter algumas condições. Então, lá, embora já tinha tido um grande avanço com a Lei nº 409 de 2016, foi disposta a quantidade de 5% das vagas das instituições de ensino federais para as pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos, é comum nós vermos nos editais de concurso e não só nas instituições federais, mas instituições públicas como todos, seja da esfera municipal ou estadual, reservar a quantidade de 5% de vagas para as pessoas com deficiência. É interessante a gente entender, compreendermos melhor a questão da exclusão e inclusão e por que todo esse processo, desse marco legal que eu apresentei para vocês, é entender que o que é exclusão, o que é segregação, o que é integração e inclusão. Alguns paradigmas estiveram durante muito tempo presentes dentro da educação especial, né? Dentro dessa discussão do atendimento da pessoa com deficiência. A exclusão é essa pessoa com deficiência, ele não está dentro de nenhum processo de decisório ou de participação da sociedade. Então, há um grupo, por um exemplo, vamos utilizar o exemplo de um restaurante. Você vai a um restaurante e se para entrar tem um grande número de escadas e você é um cadeirante, então você, de certa forma, foi excluído daquele lugar, porque você vai conseguir subir bem com a sua cadeira, a não ser que alguém lhe coloque nos braços, e isso não é inclusão. A segregação é ter grupos, né, grupos separados, são pessoas que eles não são, quando um exemplo clássico disso, dentro das instituições de ensino, se eu não permito que essas pessoas
de deficiência possam participar de todas as atividades acadêmicas, por exemplo, se a universidade, ao receber um aluno no ensino superior, no curso de Direito, por exemplo, e ele não tem nos seus livros em braille, ou ele não tem audiolivros, então este aluno não está sendo incluído. O que é integração? Que durante muito tempo foi um paradigma que as pessoas utilizavam como ponto, né, principal para atender as pessoas com deficiência. Eu coloquei uma rampa para atender aquela pessoa que quer entrar no restaurante. No entanto, o meu banheiro ele não é acessível. As pessoas que atendem aquela pessoa com deficiência não estão aptas para atender. Eu quero uma pessoa surda na minha empresa, estou contratando pessoas surdas, mas eu quero que elas ouçam, tenham um mínimo de surdez, mas elas não participam, elas são limitadas em algumas funções. Eu quero um contador com uma deficiência auditiva, mas uma deficiência auditiva ou uma surdez moderada. Então, o paradigma da inclusão que nós discutimos hoje é um paradigma que promove que todas essas pessoas, os com deficiência e os sem deficiência, possam interagir nos mais diversos espaços. Que essa pessoa com deficiência não seja vista como alguém que tem uma deficiência, mas como um ser humano que, porventura, possui uma deficiência. Então, essa construção que nós temos hoje é importante. Eu deixei um link para vocês lerem e pesquisarem um pouco mais as diferenças entre inclusão e integração. Então, é importante você entender o que é isso. Procurem outras ferramentas na internet, no Cielo, por exemplo, ferramentas para vocês entenderem como é que funciona a questão da inclusão e da integração da pessoa com deficiência. Então, nós temos dentro dessa escola, na perspectiva de uma escola para todos, é superar essas diferenças. O que nós queremos é que a instituição, o desejo e todo profissional da educação é que a escola seja de fato uma escola acolhedora, que acolha as pessoas com respeito dentro de suas limitações, dentro de suas especificidades. Então, dentro dessa nossa breve abordagem histórica, é importante que vocês procurem um pouco mais. Eu deixei os materiais justamente falando um pouco mais sobre o movimento da pessoa com deficiência, retratando um pouco mais sobre os aspectos legais, e serão repassados para vocês algumas atividades nesse sentido, para compreender, além dos marcos legais, internacionais, nacional, como é que essa discussão chegou à execução da lei, né? A construção da lei, na verdade, como é que toda essa discussão durante uns bons anos, algumas décadas, levaram à legislação que nós temos hoje, que embora já tenha tido grande êxito, mas ainda precisa de muitos ajustes. Então, até o nosso próximo encontro.